Boa noite! Está começando mais uma live Amatra 19 Entrevista. A sua live mensal e agora está quinzenal, trazendo assuntos de interesse da carreira jurídica como um todo, especialmente da magistratura trabalhista. A de todos que estão participando conosco. Nós já temos o nosso convidado, já chegou por aí, o César Zucato vai entrar daqui a pouco. Nós vamos lá, preparando a expectativa aí. Daqui a pouco aparece o nosso querido juiz César, que vai ser o entrevistado de hoje. Nós vamos trazer potencialidades da reconfiguração do sistema recursal trabalhista. Nossa querida Joana, boa noite também. Então, o que você acha? Qual é a sua opinião? Preste bem atenção, a pergunta hoje é forte. Há essa possibilidade? Olha, os amigos chegam entrando aí com muito gosto. Marcos Moura. Vou falar o nome de todo mundo, não vou parar, mas vou cumprimentar a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez repetindo, Amatra 19 Entrevista. Tema de hoje, potencialidades da reconfiguração do sistema recursal trabalhista. Nós vamos entrevistar o nosso querido César Zucato. Depois eu pedi para ele pronunciar esse nome, o negócio foi meio complicado. Mas antes dele entrar aqui no ar, nós queríamos dizer que esse grande, nosso querido amigo e grande entrevistado, obrigado Marcos, é autor das obras Manual de Prática dos Precedentes no Processo Civil e do Trabalho, já está na segunda edição, foi lançado em 2023. É também autor da obra O TST enquanto Corte de Precedentes, lançado também em 2023, e Direito Emergencial do Trabalho, 2020, ó, em plena pandemia. O homem não parou de trabalhar, não. Bem como coordenador de precedentes do processo de trabalho, também 2020. É também professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, ENAMAT, que o nosso querido Flávio Costa é um dos secretários, né? Atualmente era secretário, não sei, ainda era o secretário nacional. Escola Nacional da Magistratura, da Associação dos Magistrados Brasileiros, grande AMB, grande, uma instituição fantástica, a gente sabe disso, né? Junto com a ANAMATRA, com a JUF, são as grandes instituições que hoje colaboram e trabalham pela valorização da magistratura trabalhista. E também das escolas judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho. O César é convidado para todo canto, inclusive para aqui. E hoje nós vamos convidá-lo para entrar aqui conosco agora, chamando o nosso amigo e irmão. Vamos aceitar o convite, vamos botar o César aí para a gente, para entrar na tela. E olha, o tema é palpitante. O tema é palpitante. Olha aí o homem aí, não disse, chegou, demorou, mas chegou. Mas por que demorou? Para dar a emoção, já estava aí desde cedo, porque eu não deixei ele entrar. Estava criando aquele clima, César. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo certo. Uma honra estar aí com vocês. E estamos ouvindo bem, tá legal, tá bom mesmo, viu? O visual também, eu fico observando tudo, né? O formato, tá tudo à medida, não precisa mudar nada. Agora vamos para cima desse professor. Passando em primeiro lugar a palavra para ele dar boa noite. Bom, boa noite a todos. O tema de hoje da entrevista promovida pela Amatra 19, um tema palpitante, enfim, um tema de poder judiciário, um tema de administração judiciária, né? Como nós podemos fazer para fazer melhor, né? Como a gente pode fazer para tornar o nosso sistema mais rápido, mais seguro. Assim fica melhor? Fica legal. Luz, né? Daí eu tava. Só uma comunicação tá boa, César. Mas veja bem, vou afastar um pouquinho para poder ficar melhor o seu rosto aí, a enquadramento, viu? Pronto. Só um pouquinho mais afastar, ajusta aí. Não, a cabeça não está aparecendo toda, não. Vai agora. Pronto, rapaz. Tá vendo? Padrão. Padrão TST, rapaz. E aí? Antes de você chegar no tema propriamente dito, me permita fazer uma breve colocação. Como é que foi essa história? Você hoje está como juiz auxiliar da vice-presidência do TST. Como é que foi, César, essa trajetória? Porque você sempre teve contato com a Corte Suprema, né, com a nossa Superior Corte do Trabalho, sempre teve ligado à questão dos precedentes, que quer queira que não aproxima isso. Mas como é que você, de repente, é o cara que está lá em Brasília, colaborando, participando desse grande sistema nosso, recursal, trabalhista? Me diga aí. Olha só, foi na realidade digamos assim, uma feliz coincidência de fatores onde havia necessidade
que o então futuro vice-presidente, ministro Aloysio, de ter de trazer um juiz auxiliar que fosse um estudioso da área, que fosse alguém que estivesse se aprofundando, publicando, etc., com isso, para poder ajudar a montar a equipe, ajudar dentro de um desafio que o recurso extraordinário ele não é o dia a dia de todos os ministros. É claro, todos vão olhar a jurisprudência do Supremo, até para poder se pautar, para fazer a sua jurisprudência do gabinete, da turma, harmônica com o Supremo, mas quando se entra para a administração do tribunal, para a vice-presidência, você vai receber o desafio de lidar com 50 mil recursos extraordinários por ano. É brinquedo não, hein? Vê Maria. Tudo isso, meu irmão. Coçou o som, tá? A voz aí, tá? Mexeu com o som aí. A voz. Deixa eu ver aqui. Pronto. É um ventilador aqui que eu desliguei. A voz tá fugindo um pouco, a voz tá cortando. E agora? Melhorou? Melhorou. Porque, agora melhorou. Né, desde a pandemia, acostumou com a questão técnica ao vivo, a gente tem que resolver as questões técnicas, né? Mas retomando, então, a vice-presidência implica num desafio de ter que assumir, e a cada 2 anos troca, a cada 1 ano, às vezes tem mandatos mais curtos, né? Assumir um compromisso monumental de fazer quase que uma jurisdição delegada do STF. Todos os recursos extraordinários que são interpostos em matéria trabalhista, eles não são interpostos nos tribunais regionais, eles estão necessariamente interpostos no TST. Então, acredito que, por conta das pesquisas, das aulas, acabou chegando até a administração essa possibilidade de eu apresentar alguma contribuição aí. Mas eu acho que eu mais recebi contribuição do que dei contribuição, porque nada como a gente estar no dia a dia da corte, vendo na prática como funciona, como são administrados esse gigantismo. É um verdadeiro gigantismo, assim, para onde afunilam todos os processos trabalhistas do país e onde são, digamos assim, a fase final, a cereja do bolo, o final do processo trabalhista, na realidade, é o recurso extraordinário. E ele é feito apenas aqui no TST. Então, assim, foi uma experiência muito interessante e acredito que tenha podido prestar alguns subsídios interessantes aqui, mas se duvidar... Então, eu já tenho uma pergunta para você. Analise direitinho. Boa noite, Fernanda. Eu já tenho uma pergunta para você. Já que você está dentro do sistema, convive, né, com a corte, com esse sistema de recursal, principalmente do extraordinário, você acha que o nosso sistema recursal brasileiro ele é saudável? É uma pergunta hoje que setembro amarelo, a gente pergunta, tem que parar para analisar tudo isso. Será que ele é saudável? O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Quase que eu te devolvo a pergunta. Você acha que é saudável da forma como está? O que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma recorribilidade praticamente automática do primeiro para o segundo grau, efeito devolutivo em profundidade, né? Existem países onde não é assim. Para o segundo grau já teria que apontar, pensar algum erro, alguma coisa específica. Aqui o recurso ordinário é quase um pedido de reconsideração. Ok. Mas aí o tribunal cumpre ao tribunal regional dizer o direito, né? Eu finalizo, eu faço uma revisão da prova que o juiz de primeiro grau colheu e eu vou ter que dar uma resposta para o meu jurisdicionado. Qual é o direito que se aplica para aquela situação? Em muitos países, esse é o último recurso para a maioria dos processos. País de Comoló, então, nem se fala. São pouquíssimos processos que vão para uma instância extraordinária. Mas aqui no Brasil, há uma certa cultura do recurso. O nosso sistema ele é generoso. Acaba sendo generoso com o recorrente,
mas se pensar bem, isso acaba acarretando que não é tão generoso com o jurisdicionado em geral. Por isso que eu ia perguntar, do ponto de vista do jurisdicionado, é saudável? O jurisdicionado, muitas vezes, vai ter que esperar 5 anos para o processo dar um passeio em Brasília, né? Aí eu pergunto, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui para você guardar e você que vai me responder depois. Esse passeio, 5 anos do processo, que muitas vezes demora em Brasília, até que passa Supremo, espera o recurso extraordinário, até que libera, até que volta, acaba dando 2, 3, 4, 5 anos de processo. Olha os números, são por volta de 500 mil recursos que são tentados para as instâncias extraordinárias por ano, na matéria trabalhista. Estados Unidos, por exemplo, são 7 mil por ano, que sobem para a Suprema Corte, 7 mil. E de lá eles escolhem 70. Né? O resto transita em julgado já de imediato no segundo grau. Nós, para que esse 500 mil de processos seja processado, são centenas, são milhares de pessoas envolvidas, gastos de recursos humanos que poderiam estar sendo usados para dirimir questões novas. Aí, eles... sabe quantos... Vamos para os números. Alonso, sabe quantos por cento dos recursos para o TST são admitidos? Qual chute que você daria? O que você imagina? Eu acredito que no mínimo 60%. 20%, por volta de 20% dos recursos. Depois desse tudo, pensava que era muito mais. Quer dizer, é muito pouco, porque é um recurso extraordinário, é um recurso, e para os advogados fazerem, não sei se tem algum advogado nos assistindo agora. Tem muito advogado entrando aqui, tem gente que já passou a seguir a gente a partir de agora. O Marcos mesmo não seguia, está seguindo agora. Olha só, o recurso de revista, como ele é um recurso para uniformizar o direito nacionalmente, ele é um recurso muito difícil de fazer, porque você tem que demonstrar que a sua questão jurídica é tal e que eu vou admitir ou porque tem uma violação grosseira ao texto da lei ou da Constituição, o que é raro, né? Ou porque ele vai ter que olhar para outros processos em outros tribunais regionais e o tribunal tal, esse tribunal regional aqui, tem que estar contrariando a jurisprudência de outro. Então, necessariamente, ele, para fazer um processo subir para o TST, ele já vai ter que conhecer o sistema de precedentes, porque senão ele não consegue fazer o cotejo e comprovar que tem um dissenso exatamente no mesmo pelo em casca de ovo. Olha aí. É fácil então, não. por exemplo, assim, ele tem que mostrar que é uma questão de direito e que não é uma... Então, por assim por diante, tem muitos requisitos técnicos. Resumindo, de cada 100 recursos, por volta de 20 são admitidos, ok, e 80 não são. Só que desses 80 tem o recurso do recurso, que é o tal do agravo. E daí, então, chega o agravo, só 4, 5 ou 6% dos agravos são providos no TST. Então, veja que a massa de recursos sobe 80% e gasta para dar uma pergunta. Tá cortando um pouco. Dá uma olhada aí, Sérgio. Tá vendo? De vez em quando tá dando um cortezinho no. Enquanto você faz isso, eu vou botar a bateria aqui, que o meu começou a. Agora, mas é o som. De vez em quando tá cortando um pouco, não é muito não, mas tá cortando um pouco. Dá uma olhada aí o que é que tá acontecendo. Ô, Alonso, posso sair e voltar para a gente testar? Faça isso que é melhor. Faça isso, faça o teste aí. Você voltará com gás total? Pois é, você está conosco aqui na Mata Entrevista, Mata 19 Entrevista, com o juiz César Zucatti, que é juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho aqui do nosso país maravilhoso chamado Brasil. E também, atualmente, ele que estava em outro estado, né, no Rio Grande do Sul, veio para cá agora, está conosco, está aqui no Tribunal Regional do Trabalho, vai vir para cá após acabar a sua participação
por volta de outubro deste ano. Ele vai vir para cá, vai ser juiz titular de uma das varas aqui do trabalho, se a memória não me falha, é a primeira vara do trabalho de União dos Palmares. O César vai estar por aqui. Vai também, logicamente, atuando, né, na escola judicial, participando dos cursos de formação. É um grande colaborador. O nosso querido amigo César vai estar presente aqui e vai colaborar conosco, participando. Pronto! E aí? Puxa um pouquinho para trás para aparecer o rosto todo. Vai, puxa um pouquinho mais para. Isso, tá bom, melhorou, melhorou. Tá bom enquanto Eu estava falando aqui, tá bom. eu estava falando aqui, um caderno, porque eu sou observador, fico muito ligado nisso. Olha só, ô César, antes de você entrar, eu já estava dizendo aqui, se eu estiver enganado, você me corrija. Você está vindo, você está atualmente no TST, mas você que está como juiz agora veio para cá, nos deu prazer de vir para o TRT 19 e vai estar chegando por aqui por falta de outubro, não é isso? Por isso aí, tem um mandato da Luísa, meados de outubro, aí eu estou chegando. Com fé, Deus, está participando. Ansioso aí para ficar a pé da situação e poder contribuir para o TRT-19, né? Primeira vara do trabalho de União, é isso? Primeira vara do trabalho de União? Segunda. Palmares. A primeira é Luiz Sávio, né? Isso. Pronto. Ô César, aproveitando a oportunidade aqui, já que você trouxe algumas questões, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você, nesse estudo seu constante que você está aí, você acha que haveria algumas medidas que estivessem ao nosso alcance a nível de judiciário trabalhista para melhorar esse sistema recursal? Haveria algumas medidas, porque a gente percebe que, eu estou fazendo isso para dar uma corridazinha, pode o seguinte, porque a live é de meia hora, pode passar um pouquinho mais, mas eu quero aproveitar ao máximo, quero ver assim, você já trouxe um espelho, já deu para a gente ver o espelho, não, já trouxe um contexto da situação. Claro, não deu para trazer tudo. Eu posso, inclusive, fazer uma segunda live, César Zucato 2, para a gente tratar de outros temas assim, mais atuais também, principalmente em relação ao que está acontecendo atualmente no nosso país. Mas eu queria de você hoje, se você dissesse assim, ó, eu dentro do meu estudo, sou um estudioso, tenho publicado, é um cara que convive diariamente com isso, que dicas você daria? O que poderia, que medidas, né, vamos usar um termo melhor, que medidas poderíamos adotar para melhorar o nosso sistema recursal, principalmente, não só do ponto de vista do magistrado, mas do jurisdicionado? Então, eu acho que o sistema como um todo desperdiça muita energia no agravo. E, por outro lado, o sistema, o legislador foi maturando nos últimos 20 anos, ele foi trazendo mecanismos que acabaram acumulando em alguns tipos de incidentes que formam um precedente com efeito especial. Como o nosso problema é a massificação, com um processo você consegue julgar 100, você consegue julgar 1000, você consegue julgar 10.000. Aí você vai pensar assim, mas com isso eles vão estar desprezando as diferenças, desprezando as peculiaridades. Não, numa aplicação correta do sistema de precedentes, eu julgo exatamente da mesma forma aqueles que são iguais. Para aqueles casos que têm uma peculiaridade, você olha assim, aquele precedente tal aplicado aqui não se encaixa bem, parece uma situação injusta. Se você tiver essa sensação de que não há um bom encaixe, você aprofundando nos fatos, no contexto do precedente, você vai ver que tem uma diferença vital no seu processo atual. Pega, por exemplo, assim, um exemplo que eu costumo dar é esses precedentes que falam de dano moral, por exemplo, tem uma súmula de um TRT, a súmula, a propósito, não é o precedente. A súmula é um resumo de uma linha uniforme de precedentes, né? Mas vamos lá. Tem uma súmula que diz que a pessoa que vai transportar valores sem ser um empregado de empresa de vigilância, de segurança, etc. Pensa naquele gerente de loja grande, assim, que vai levar no banco um maço no bolso de 50 mil reais. Assim, já peguei caso. Pode citar que já peguei casos assim. Exatamente. Poxa, às vezes até alguém de dentro da loja isso avisa para algum bandido ali fora, a pessoa chega lá e toma uma coronada, é risco, né? Mas então, o verbete tinha ficado assim, o empregado que transporta valores sem ser uma pessoa habilitada para tanto, sem ser de uma empresa de segurança, transporte e vigilância, ela vai
sofrer dano moral vai ser indenizado o dano moral pela própria coisa, em ré ipsa. Ora, daí eu lhe trago o seguinte: chega você, Alonso, é feliz proprietário de uma empresa de picolés. Você é proprietário de 3 carrinhos de picolé, né? E você contratou um empregado para cada um, né? E aí eles entram com ação, eles carregam R$ 100 no bolso por dia. Você, como juiz do trabalho, você viu o precedente lá dizendo que dá dano moral. Você deferiria a indenização por danos morais porque eles têm medo, um pavor de serem assaltados por R$ 100 por dia que eles carregam no bolso? O que você acha, Alonso? Sem aprofundar a questão, mas já de imediato, o meu senso de justiça, não. Eu aqui não se equipara. Tem, digamos assim, no meu entendimento preliminar, tem, digamos assim, ponto que resvala, que toca. Mas do ponto de vista, digamos assim, da quantidade de recursos para ter essa gravidade, porque, claro, não deixa de poder ser assaltado, tá? Não pode, não deixa essa possibilidade, não. Aqui, por exemplo, Ano, eu não, qualquer cidadão mediano carrega esse valor, eu só vou dever uma indenização se eu expuser o meu empregado a um risco superior. Se é o risco da violência urbana que qualquer um corre, né? Mas assim, então assim, CT parcial aí, não. o seu senso de justiça está perfeito. E eu brinco com os alunos nos cursos específicos dessa matéria, tem que ter uma sensação assim no estômago. Se aquilo te revoltar o senso de justiça, se revoltar o estômago, provavelmente os nossos tribunais em geral são justos. Então, se a gente está olhando para o verbete, para o precedente, e não parece que tem alguma coisa errada, é tiro e queda. Se você for olhar a moldura fática do precedente, você vai ver que não encaixa no caso atual. E aí você faz o quê? Você faz o distinguishing. Então, o sistema de precedentes, ele por si só, ele não engessa nada. A cada novo caso, com uma nova especificidade fática, você pode fazer a distinção. Alonso, dando Pode aqui por continuar, spoiler, pode continuar, viu? Estou ajustando o negocinho para não te chamar a atenção. Agora, foi só um ajuste, pode continuar. Nesse caso aí, quando a gente é o precedente que gerou essa tese do dano moral, a pessoa carregava R$ 50 mil no bolso, carregava R$ 20 mil no bolso. Você percebe que o risco é acentuado. Embora eles não tenham deixado claro isso na tese, o precedente não é a tese. O precedente é o caso, é o acórdão, é assim, ó, o que aconteceu e o que se decidiu naquela situação. Agora, se o meu caso é o caso do vendedor de picolés que carrega R$ 100 no bolso por dia, o que eu vou dizer? O que o advogado deve usar? O que o juiz deve usar para aplicar corretamente o sistema de precedentes? Ele vai dizer, no precedente tal, embora a tese diga isso, na realidade a ratio decidendi, ou seja, as razões de decidir do caso, se ampararam numa situação de elevado risco, onde o funcionário caminhava de uma loja até o banco por 5 quadras, sei lá, alguma coisa assim, com um maço de R$ 50 mil no bolso, situação de notório risco. Aqui, no nosso caso, entretanto, é uma situação corriqueira de carregar R$ 100 em média por dia no bolso ao vender o seu, como um ambulante, vendedor de pastéis, vendedor de pipoca, vendedor de picolé, não sei. Portanto, é um caso distinto, logo não é aplicável o precedente tal. Então, assim, aí nós chegamos, viu, Alonso, num dos grandes problemas do nosso estilo brasileiro, onde a gente trouxe um sistema de precedente, mas nós ainda temos a praxe antiga de olhar para a súmula, olhar para a literalidade da lei. Se a gente for ficar apegado só na literalidade, não vai estar aplicando o sistema de precedentes. Você vai estar aplicando como se fosse quem fez a súmula, como se fosse um legislador. Mas uma coisa, César, professor, desculpe interrompê-lo. Digamos que eu estou entrando agora, sou leigo. Sou leigo. O que é o sistema de precedentes? De forma resumida, em poucas palavras. O sistema de precedentes é um grupo de mecanismos que facilita
que a gente aplique as decisões futuras com isonomia. Então, eu me baseio nas decisões anteriores. Então, se você quer saber o que é o sistema de precedentes, o básico é o artigo 926 do CPC. E toda a jurisprudência do tribunal deve ser mantida estável, ela não pode variar com o vento, né? Íntegra, ou seja, ela não pode ser esquizofrênica, ela tem que ela tem que ser coerente no sentido de isonomia para a mesma situação jurídica e ela tem que ter um sistema íntegro, que uma questão não fique contraditória com outras questões. Então, o sistema ele tem que ser um todo. Então, o que é o sistema de precedentes? É eu me basear nas decisões antigas para aplicar com isonomia nas decisões futuras. Aí, claro, se for pegar, por exemplo, o sistema americano, como eles têm menos decisões e eles conseguem fazer todos os acórdãos, mesmo de turma, viu, Alonso? Mesmo os acórdãos de turma, na Inglaterra, Estados Unidos, Índia, aplica também, para ex-colônia britânica, aplica o sistema de precedentes. Mesmo os acórdãos de segundo grau de turma são precedentes vinculantes. Por quê? Porque uma turma não tem o poder de contrariar a outra. Se for para contrariar, eles jogam para o pleno. E aí o pleno dá o precedente final para aquele tribunal. Depois que o pleno, num tribunal regional, os americanos chamam de Circuit Court of Appeals, ele dá a palavra final, é muito raro que a Suprema Corte dos Estados Unidos ou a Suprema Corte do Reino Unido entre. São 100 processos por ano. Não é que tem aqui. Que é... Aí tá certo. Parecido com o STF atualmente. Oi? É meio parecido aqui conosco. É parecido com a nossa Corte Suprema aqui, hein? Olha só, vamos pegar esse gancho, vamos falar do nosso Supremo. Se você for pensar bem, o Supremo americano julga 70 a 100 processos por ano. O nosso, ele julga de questões que são importantes mesmo, 70 a 100 por ano. Nesse ponto está a mesma coisa. Qual é o problema? É que pela via do agravo e pela via da reclamação, o Supremo ele se torna a maior vara de primeiro grau do país. Por quê? Porque ele aceita, o Supremo está aceitando revisar matéria de prova, está aceitando revisar matéria fática, por exemplo, no nosso famoso caso da terceirização, ônus da prova na terceirização pública, tema 1118, que muitas vezes estão sendo deferidas reclamações, reclamações com base no tema 246, o tema anterior da terceirização, e às vezes até tirando do soprestamento, ao invés de esperar que o próprio sistema da repercussão geral, julgando que o tema 1118 resolva essa dúvida de como aplicar a fiscalização das empresas terceirizadas pelo ente público. E a pejotização, por exemplo, que é o tema mais polêmico do momento. Nós tivemos recentemente uma decisão da primeira turma do Supremo que foi exemplar. O relator, o ministro Flávio Dino, e os ministros da primeira turma concordaram. Era caso de reconhecimento de vínculo de um médico, certo? Você chegou a ouvir falar desse caso, Alonso? Caso da semana passada ou anterior, que é um caso emblemático porque o Tribunal Regional do Trabalho, não me lembro agora qual foi, ele analisou que tinha requisitos concretos de vínculo de emprego. Requisitos concretos, artigo 3 da CLT. Pessoalidade, onerosidade, mas principalmente a subordinação. Porque na PJ verdadeiramente autônoma, também vai ter onerosidade. Da mesma forma como eu posso licitamente prestar serviços autônomos como pessoa física, nada impede, não é uma blasfêmia, né? Não é ilícito eu prestar serviços autônomos como pessoa jurídica. O problema está em essa autonomia ser falsa. E aí, então, o que acontece? O tribunal, esse de origem, tinha dito, não, aí teve subordinação direta. Então, com base no acervo probatório, eu reconheço o vínculo de emprego.
subiu para o TST. Agora eu não me lembro se no TST foi um acórdão de mérito ou se foi por óbices processuais, né? Mas daí o que houve? Houve a reclamação para o Supremo e para o Supremo Tribunal Federal, e lá o ministro Flávio Dino disse aquilo que nós entendemos que, enfim, está de acordo com a jurisprudência tradicional. É um caso, fatos, houve o exame concreto de fatos e provas, não há uma questão constitucional de afronta aos paradigmas, porque na reclamação, a reclamação é feita para proteger uma decisão vinculante. A decisão vinculante que eles apontam é aquela, viu, Alonso, do terceirização na atividade meio ou atividade fim é irrelevante se na atividade meio ou atividade fim ela é lícita. Naquele precedente, ninguém discutiu se tinha vínculo de emprego porque a pessoa ia lá e recebia ordens diretas. Então, o que o ministro Flávio Dino disse? Que, na realidade, aqui se discutiu elementos concretos de vínculo de emprego, o que não tem estrita aderência, ou seja, não encaixa com o paradigma que foi apontado. Ninguém está dizendo que a terceirização é sempre ilícita ou que a terceirização na atividade fim é ilícita. Se está apenas dizendo que no caso concreto, há um distinguishing. Agora vamos usar a linguagem do... Né? Porque lá... Olha só. Diga, Alonso. Não, só que é o seguinte, o que você falou, eu fui dar uma pesquisada aqui rapidinho. Então, olhando aqui, internet, né? Então, olhando aqui o 926 do CPC, o artigo 2º, ele fala, inclusive, está ligando disso, que quando você vai editar uma súmula, você tem que se ater às circunstâncias fáticas do precedente. Então, a mesma coisa nesse julgamento, eu acho que o ministro Flávio Dino foi muito feliz. Espera aí, circunstâncias fáticas aqui, como é que pode, né? Foi isso por aí? Exato. Porque, olha só, o juiz ele não tem poderes para legislar. Artigo 60 da Constituição, cláusula pétrea, separação dos poderes. O juiz ele resolve o caso concreto. O legislador é que cria regras abstratas. Então, eu só posso julgar aquele caso que está na minha frente. E no sistema de precedentes é o quê? Aquele caso que está na minha frente, se eu julguei da forma X, daqui para frente, o Poder Judiciário, os tribunais que estão abaixo de mim, eles vão ter que julgar aquele caso da mesma forma. Então, levando para a questão da atividade meio, atividade fim, a discussão era a seguinte: que uma empresa de papel, uma empresa de celulose, que contratou uma empresa terceirizada para fazer a plantio de floresta. Não tinha nenhuma ligação dos empregados da empresa reflorestadora com o pessoal da empresa de papel. Eram completamente separadas. O Ministério Público do Trabalho era o autor, e o que eles disseram era, pelo fato de ser na cadeia produtiva, por si só já é ilícita. O Supremo não concordou, disse que na atividade fim podia ser. Mas aqui, os fatos são outros. O que está se discutindo é que o médico responde a ordem, por exemplo, o médico ou empregado em outras funções, responde a ordens diretas da empresa. Então, que há um vínculo direto com a empresa, é o que nós chamamos de distinguish. Mas, assim, como nós... Só uma coisa que eu gostaria de pontuar, porque você me provocou, você perguntou, o que a gente pode fazer para melhorar o sistema? Qual é o diagnóstico desse sistema? Né? Uma das coisas que a gente pode fazer é isso que a gente discutiu aqui, olhar o precedente, não só pela tese, ler o acórdão, ver quais são os fatos e os advogados, na sua argumentação, fazer as comparações, fazer o cotejo analítico dos fatos. Então, essa é uma aplicação mais refinada do sistema de precedentes. Segunda questão, provocar mais incidentes de precedentes vinculantes, porque eles ajudam a dar uma enxugada no sistema para que tudo flua mais rápido. Então, e aí vai, dentro do próprio TRT, fazer essa provocação,
Ou, por exemplo, o TRT pode, quando faz a admissão de um recurso para o TST, alertar no despacho de admissibilidade, olha, este aqui é um recurso de revista repetitivo, sugere-se ao relator a afetação pelo rito do IRR, Então, veja que eu posso fazer a uniformização interna, ou eu posso enviar para o TST já a coisa contribuir, fazer uma cooperação judiciária com o TST, enviando essa proposta de uniformização pronta. Então... Você vê como é que é, desculpa, uma tecnologia importante, né? Eu botei o fone de ouvido, melhorou 1000%. Estou ouvindo muito melhor, entendeu? E vou testar. Agora ficou fantástico. Então, na verdade, não era o seu som, era o meu som que não estava legal. Agora estou top. Estou até ouvindo até demais. Por isso que eu parei para botar. Mas chegou um momento que estava vazando um ruidinho, né? Foi. Olha, mas uma coisa, então veja bem. Vamos só uma questão que eu acho que alguns colegas magistrados de primeiro grau, e porque nós, a gente sabe que a jurisprudência, não desmerecendo os colegas magistrados, porque a gente vai desmerecer a gente, mas de alguma forma, né, e prestigiando até os advogados e advogadas, de alguma forma, a jurisprudência, entre aspas, inicia lá naquela petiçãozinha, né? Porque o juiz é imparcial, o desse processo. Ele pode começar a fazer determinado julgamento de determinada linha, e a partir daí saiu uma jurisprudência. Então, digamos que começou lá com o advogado. Chegou na minha mão, eu julgo daquele. Como é que eu, por exemplo, né, digamos, já saí agora da mão do advogado, já comigo no julgamento, como é que eu contribuo? Como é eu tenho essa possibilidade no sistema atual de eu contribuir para formar essa jurisprudência? Como é que eu poderia, eu, magistrado, que está assistindo agora, ou que vai assistir depois dessa live, que vai ficar gravada, vai ficar no Instagram e vai para o nosso canal na TV, no YouTube. As pessoas vão assistir depois e vão perguntar, poxa, como é que eu posso fazer isso? Não, mas só desinteressa. Como é que eu posso contribuir? Existe uma possibilidade de eu contribuir? O que é que você me diz? Bom, eu penso basicamente duas formas. Uma das formas, ou melhor, três, vamos colocar. Uma das formas a gente já faz, os juízes buscam, depois que formam um entendimento, eles procuram manter sempre a mesma linha, até porque eles têm uma obrigação moral de aplicar sempre o mesmo peso, a mesma medida. Ficaria estranho numa situação, para um eu julgo assim, para um eu julgo assado. Então, os juízes de grau, eles já têm esse costume no Brasil de manterem a sua própria jurisprudência. Uma coisa interessante que nós poderíamos fazer no primeiro grau era, nos foros de capitais ou de cidades, comarcas que tem mais de uma vara, buscar sempre, ainda que de uma forma mais informal, buscar sempre olhar como os outros colegas já estão decidindo e, se possível, concordar, se possível, seguir a mesma linha. Se tiver assim, alguma coisa que você considera que é um obstáculo intransponível para aderir ao mesmo entendimento, e se o tribunal, e aí eu chego na terceira maneira de contribuir, e as turmas do tribunal também estiverem divididas, aí o próprio juiz de primeiro grau, ele pode, artigo 977 do CPC, ele pode oficiar o presidente do TRT, propondo a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas. E a partir daí, pode usar, inclusive, o próprio caso, desde que ele já tenha dado a sentença e que já tenha entrado o recurso ordinário, ele pode depois fazer subir o próprio caso que ele estava julgando para servir como exemplificativo, como caso piloto para esse incidente de uniformização. Os nossos tribunais ainda estão com poucos incidentes de resolução de demandas repetitivas, né? Então, assim, essa contribuição dos juízes de primeiro grau, ela poderia ser muito importante. Você tocou num ponto que, raramente, você falando aqui, aí, lógico, eu gosto de fazer sempre. Estou falando, eu vou ler o texto. E aqui diz, o pedido de para quem está aí assistindo, me acompanhando. Pedido de instalação do incidente será dirigido ao presidente tribunal. Aí tem, pelo juiz, o relator de ofício. Olha que interessante. A gente não costuma usar essa regra jurídica. Uma regra jurídica tão importante, tão relevante que você trouxe agora. Veja como é importante a discussão nas lives, né? A gente não para observar. Quanto a gente pode contribuir, ao invés de só reclamar.
Ah, mas eu quero que se dê assim, se dê assado. Ó, coloque lá, oficie, né? Mande para o tribunal examinar, havendo essa possibilidade, por que não fazer, né? Eu confesso a você que eu desconheço colegas que façam isso. Pode até fazer, não ter conhecimento, a falha é minha, mas por quê? O que é que você acha disso? O que é que acontece? Demora, parece que no Brasil e em qualquer país é assim, a lei é recente, o CPC está vigendo faz 6, 7 anos, então assim, ó, demora um pouco para que isso se generalize. Tem alguns institutos que não pegam, por exemplo, no CPC de 1973, o incidente de assunção de competência ele já estava lá desde 2001. Ninguém o utilizava, porque ele gastava-se o tempo para uniformizar, mas ele não tinha força vinculante. Agora o IAC chegou, e o IAC tem a força vinculante, ele se torna interessante para fazer essas amarrações. E essa regra é de 2015, né? Essa regra é de 2015. Especificamente esse artigo é de 2015, né? É recente, exato, né? Não está ainda. Né? Tem pouco tempo, 9 anos é muito pouco. A nível de comunidade jurídica, como diz você mesmo, de popularizar. Quer ver um exemplo? Fugindo um pouco desse assunto, mas está dentro da questão recursal, a gente ouve muito pouco falar de habeas data. Habeas data, que, né, eu não lembro de ter sido revogado a Constituição Federal, habeas data. A gente fala de habeas corpus, de mandado até de mandado de justiça, mas habeas data é pouco ouve falar. Usam para passaporte, né? Não é? Mas já tem dizendo que tirar o passaporte não tira a liberdade de ir e vir. Então, o Supremo tende a fechar a porta do habeas corpus para apreensão de passaporte, né? Em execução. Mas olha só. Mas vamos lá, voltando aqui a uma questão. Dentro do que você falou, quer dizer que o tribunal também poderia contribuir. Os tribunais, né? Você falou juízes fazendo usando o IAC. E os tribunais poderiam, então, participar dessa produção de precedente nacional. Como é que seria isso? Os tribunais regionais, ainda pegando, por exemplo, o TRT-19, que é um tribunal de 2 turmas, assim, tem a faca e o queijo na mão, digamos assim, até para se tornar um tribunal modelo quanto a isso, uniformizando e ficando uníssono, digamos assim, em toda a sua jurisprudência. Convenhamos que 2 turmas, 3 turmas, muito mais fácil de conseguir o consenso do que tribunais que têm 8, 9, 11 turmas, né? Então, assim, ó, eu tenho um especial carinho por essa estrutura. Tribunais de 2 ou 3 turmas, acho que eles podem dar o exemplo para os demais tribunais do país. E como eles podem fazer? Eu penso basicamente de 3 formas. Eles podem uniformizar para dentro, certo? Porque os próprios desembargadores podem montar uma estrutura no seu gabinete que já ficam de olho, fazem uma triagem, de repente tem 1 ou 2 assessores que são um pouco mais especializados, investem mais na capacitação nessa matéria para deixar isso montado, propõem para o desembargador leva para a turma, isso fica já uma certa institucionalização do levantamento de temas e da provocação. Isso é uma situação. Uma provocação interna mais frequente do IRDR. A segunda questão é uma uniformização informal. E aí, de novo, em tribunais de menor porte é mais fácil fazer alguma uniformização por consenso, porque, gente, nós temos 5, 7, 8 mil temas, questões jurídicas que ficam girando no nosso dia a dia. Se nós formos esperar para que tudo isso tenha um precedentezinho vinculante, nós vamos esperar 50 anos, 100 anos, nós não podemos esperar. O jurisdicionado precisa de nós. Antes disso, o jurisdicionado precisa ter segurança jurídica antes disso. Então, assim, ó, por exemplo, alguns mutirões no tribunal levantando os temas de dissenso, de repente com apoio da escola judicial, para que faça um debate, para que, de repente, mesmo informalmente, mesmo sem ter um instrumento vinculante, eles adiram a tese um do outro, isso poderia ser revolucionário. Não precisa ter súmula. Surgiu a inspiração aqui na cabeça. E aí eu jogando para você como professor. Que tal um fórum jurisprudencial? Um fórum jurisprudencial. Entendeu? Judicial e da Amatra. Isso, e podia chamar
Exatamente, podia chamar, por exemplo, assim, vamos dizer assim, ó, um FPJ. O que é o FPJ? É o Fórum Permanente de Jurisprudência, onde haveria essa discussão sem vinculação direta, mas os temas sendo matematizados, tudo estando conversando ali, o fórum mais no sentido de discussão do que de deliberação. Muito mais de consulta do que propriamente de imposição, como você colocou muito bem, não é verdade? A gente só consegue colocar nas nossas decisões judiciais aquilo que a gente discutiu. Então, assim, ó, da mesma forma que, por exemplo, no processo civil, eles criaram o FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Várias das coisas que eles discutiram lá foram persuasivas que os juízes implantaram e se tornaram a jurisprudência majoritária no país em matéria processual. Então, eu enxergo, por exemplo, assim, ó, no mês de julho, vamos pegar assim, ó, no mês de setembro, vamos escolher 4 temas, não tira pedaço de ninguém. Vamos pegar 4 temas que dão muito recurso de revista, ou porque tem dissenso interno, ou porque tem dissenso com os regionais, e vamos fazer uma reunião de trabalho para discutir 4 temas. E aí, de repente, se chega, mesmo que informalmente, se as 2 turmas começarem a decidir da mesma forma naquele tema, pronto, está uniformizado. O pessoal... Mas me permita isso, desculpa interromper, Sérgio. Olha só, me permita aí. Nesse caso, está lançando a ideia, Fórum Permanente de Jurisprudência. Nesse caso, por exemplo, assim, entraria todo mundo. Né? Na verdade, assim, não só o segundo grau. Magistrados, primeiro e segundo grau, discutindo o tema como fosse um evento jurídico, por exemplo, com uma periodicidade e tal. Eu vou fazer o seguinte, para não gastar muito tempo, eu quero que você, se for possível, bote nas suas... Você é um cara criador, escritor, é o homem da ideia. Pensa aí, faz uma forma da gente, quem sabe, quando você voltar, tem tempo. Quando você estiver aqui, chega de outubro, daqui para lá, a gente implantar um fórum desse, com a Mata agora, nós estamos, graças a Deus, graças à confiança dos associados, voltando, participando agora do segundo mandato, até quero agradecer os associados, né? Nós fomos reconduzidos a diretoria para ficar de 2024 a 2026. Quem sabe a gente implanta isso daí com o César, inclusive vindo junto com o Flávio, que é outro estudioso também, e os demais colegas dessa área tão fantástica, que é dos precedentes, né, e das jurisprudências. Você sabe que isso é muito relevante para o judiciário, né? Você falou uma palavra-chave aí, bem corrido, que eu quero concluir minha fala com isso: segurança jurídica. Isso é muito importante. O jurisdicionado merece essa segurança jurídica. Quando os colegiados, um decide para um lado e um decide para o outro, ninguém faz por mal. Todo mundo faz pensando, de bom coração, pensando que aquilo é o entendimento melhor para a sociedade. Mas no frigir dos ovos, pode ter pessoas que têm um bom pensamento aqui, pessoas que têm um bom pensamento ali. Os 2 entendimentos são bons, não tem necessariamente um melhor que o outro. Mas acaba havendo um inchaço, um tumulto processual tão grande pelo fato de não estar uniformizado, que é melhor um ceder para o outro, ou o outro ceder para um, e seguir de forma uníssona. E, Alonso, se tiver tempo para falar mais uma questãozinha, eu queria... Nós vamos seguir, deixa eu dizer para os colegas aí, o DRT convida as pessoas da meia hora, nós já vamos para 50 minutos. Digamos que mais 2 minutinhos, 48, estamos em 48 do segundo tempo. A terceira forma que eu acho que o TRT poderia contribuir muito, e aí entrando naquela questão de contribuir para precedentes nacionais. Pensa no sistema de precedentes como um guarda-chuva, certo? Digamos que o TRT-19 faz 3 por ano, ou, se duvidar, faz 10 precedentes vinculantes por ano. Isso sem prejuízo das uniformizações no fórum. Como é que é a sigla? Fórum? FPJ, Fórum Permanente de Jurisprudência. Olha, no Fórum Permanente de Jurisprudência dá para fazer 50 por ano. E vai ter porque se as 2 turmas forem para o mesmo lado, está feito, acabou o dissenso. Mas vamos pegar assim, o TRT-19 faz 3 precedentes vinculantes, 3 IRDRs por ano. O TRT 1 faz mais 3, o TRT-11 faz mais 2, o TRT-12 faz mais 2, o TRT de São Paulo, TRT-2 faz mais 4. Se houver... Vamos somando. Se eu tiver, digamos que 30 novos precedentes vinculantes, somando todos os regionais, todos os recursos deste
vão para Brasília, vão para o TST. Se o TST fizer um precedente vinculante para cada um, em um ano ele pode fazer 30, que é mais do que Aí. ele fez em 10 anos. Caramba. Então, olha aí. Então, Poxa. Alonso, não são coisas tão difíceis assim. Tira Não, pedaço não, de 3, não tira pedaço de ninguém. não. E olha, você disse uma coisa muito importante aí, César, que é aproveitar, por exemplo, o nosso Tribunal Regional trabalha aqui com essas duas turmas. Eu que tenho uma alegria de participar das sessões administrativas e a Matra, o nosso tribunal é uma honra para nós, a nossa associação, minha, sua, de né, todos nós, ela tem uma cadeira lá na corte, conquistada pelo nosso vice-presidente nacional, que é o Walter Pugliese, e nós temos uma cadeira lá do administrativo. A gente vai fazer a sessão administrativa, vai para a cadeira. Só que antes, eu fico na antessala, ouvindo os julgamentos. Falei, não ouvindo, não tem nada a perder. Cara, eu vejo que tem muito mais convergência do que divergência. Muito mais. Então, eu acho que essa ideia sua aí, essa sua ideia aí, ela é muito aplicável ao TRT-19, porque nós observamos que o nosso tribunal, ele é muito assim, como eu poderia dizer, muito unido. Eles conseguem dialogar com uma facilidade. Você tem até discussões, às vezes, jurídicas, que nem parece que é discussão. A gente levanta numa cordialidade. É um exemplo. Eu sou suspeito a falar, eu sou fã do TRT-19 e eu percebo isso, que essa sua ideia de também, a nível de tribunal, nós podemos fazer isso sim, e isso poderia dar um ganho muito grande a nível digamos assim, de reafirmação. Para concluir, eu não perguntei, ia perguntar. O que seria na sua resumidamente, passou até do tempo que a gente falou, mas vamos mais aí para concluir isso aí. Na sua opinião, dentro do seu conhecimento, para quem está chegando agora, porque eu estou falando, essa live vai ficar pública. Essa live vai, inclusive, para pessoas que estão aí, né? Olha aí, saudade do TRT, Luiz Carlos, está mandando um abraço, meu antigo titular. Olha aí, tá vendo? Meu amigo, meu antigo titular de trabalho de São Miguel dos Campos. Olha, eu estou trabalhando aí em São Miguel dos Campos. Obrigado, Luiz Carlos. Um grande abraço, meu irmão. A gente se encontrava, debatia, conversava. Um grande, como diz, jurisconsulto, um jurista. Mas veja, eu coloquei essa pergunta aqui para poder fazer, porque eu não vou perder essa chance de fazer essa pergunta, meu amigo, não. Então eu queria fazer essa pergunta a você, eu anotei aqui, deixa eu puxar rapidinho aqui. Eu queria fazer essa pergunta para que a gente não passe. É a última pergunta que eu faço hoje, viu? Para você, o que é essa reafirmação de jurisprudência que é utilizada pelo STF e recentemente foi mencionada na resolução 374 de 2023 do CSJT, que de vez em quando, você sabe, né? Tem o CNJ desenha assim, e você sabe que o presidente do CSJ é do STF, e o CSJT é assim, assado. Como é que é isso aí? Me diga aí. Esclareça para a gente. Reafirmação da... Reafirmação Com você. Alonso, você concorda que jurisprudência é a nossa massa de trabalho? É o que a gente faz todo dia e é o que a gente respira nas nossas decisões. A gente consulta a jurisprudência do Tribunal Regional, a gente consulta a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Você concorda comigo que a gente já tem jurisprudência firme para quase tudo? Você concorda comigo? Concordo. Então, concordo. deixa eu te perguntar uma coisa. Por que não, para aqueles casos mais resistentes, onde o pessoal, apesar de estar pacificada a jurisprudência, o pessoal recorre, continua recorrendo de uma forma insistente e acaba atrapalhando, causando um tumulto no sistema, porque fica todo assoberbado com a questão aquela repetitiva, que já está resolvida, mas continua subindo, e falta tempo para discutir as questões novas e mais importantes. E aí eu pergunto o seguinte, por que a gente não cria um rito um pouquinho mais simplificado para conseguir fazer precedentes vinculantes com o farto material que a gente tem de jurisprudência pacificada? O que você acha dessa ideia? O Supremo está fazendo... grande ideia. É uma grande ideia, realmente. Você analisar direitinho, você dá uma... Você digita, como você falou, tem um inchaço desnecessário na via recursal, quando você pode chegar, não, peraí, esse caso aqui não precisa passar por isso aqui, não. Vamos por aqui. É uma ideia fantástica, viu? Realmente. E daí, por exemplo,
a maioria dos tribunais já tem plenário virtual, faz julgamento em lista, poderia fazer alguma resolução administrativa ou alguma mudancinha regimental para ter esse clique, para conseguir, nessas matérias que já tem as duas turmas, por exemplo, uníssonas, fazer o precedente de uma forma um pouquinho mais simplificada. Daqui a pouco eu conseguiria fazer 30 num ano, né? Enfim, são... Você já levou essa ideia alguma vez? Porque você faz nas suas palestras, em tudo quanto é canto, né? Faculdade, nas escolas judiciais, dos tribunais regionais, isso é muito requisitado. Você já levou essa ideia para fomentar em cima disso, para ver se... Porque tem que sair plantando, né? A gente sabe que é sair plantando, não é isso? Essas ideias, a gente observando, a gente praticamente... A justiça é o nosso campo de estudo, é o nosso laboratório. E vendo aquilo que funciona, vendo aquilo que não funciona, vendo os fluxos de trabalho, como poderia otimizar os recursos humanos para a gente poder produzir mais para o jurisdicionado, né? Julgar mais rápido, o processo demorar menos, a gente conseguir mais isonomia. Então, assim, tem certos gatilhos, certas coisas que não são tão difíceis de fazer que poderiam ser implantadas. Eu, hoje, nessa nossa... A meia hora já virou quase uma hora, né, Alonso? Mas assim, agora não vai completar uma hora, porque tem uma pergunta aqui do Scarlett, me permita. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Digamos que é a última pergunta. Por favor, é a última pergunta. Vamos lá. Prezado César, você acha que seria um bom tema para o IAC a aplicação ou não na Justiça do Trabalho das recentes alterações do Código Civil sobre os juros? Eu acho que sim. Acho que sim. Claro, eu vou ter que ter uma situação que esteja dentro dos pressupostos do IAC, ou, se for o caso, dentro dos pressupostos do IRDR. Então, quais são os pressupostos do IAC? Eu tenho que ter um risco de dissenso atual ou potencial, porque o IAC ele serve no parágrafo 4º do artigo 947 para prevenir ou compor dissenso. Então, por exemplo, assim, ó, a primeira turma do TRT-19 decide a primeira vez quanto a essa novidade dos juros no Código Civil. Aí a segunda turma decide. Se as duas turmas decidirem do mesmo jeito, não vai precisar fazer o IAC de imediato. Mas daí vamos pensar no seguinte: decidiram durante 1 ou 2 anos, o TRT-19 está decidindo sempre do mesmo jeito. Mas o TRT-6, aí o vizinho, né? Pernambuco, foi de onde viemos? diferente. O que vai acontecer? O recurso de revista sempre vai subir e vai ter um risco à segurança jurídica, não por causa de um dissenso interno, mas porque tem dissenso com outro tribunal. Daí eu concordo com o nosso colega Luiz Carvalho, porque eu faço um precedente vinculante e eu jogo o problema para o TST. O TST daí pode fazer um precedente nacional com o recurso contra o IAC. E aí resolve no país inteiro a questão. Então, olha aí. É uma ideia. É uma ideia boa, porque toda ideia que a gente consiga diminuir, né, uma vontade recursal desnecessária, porque, claro, recurso é uma coisa muito boa, a gente sabe o quanto é importante. Tem até um colega magistrado que eu trabalhei com ele há muito tempo, Josimar, fantástico colega, que ele dizia assim, quando ele fazia uma decisão, né, e tal, para ficar na dúvida, ele disse, ainda bem que tem recurso. Ou seja, que às vezes depois da decisão a pessoa vai pensar de novo, vai começar a pensar com o colega, de tal. Vai rever a questão, né? É muito importante isso aí. Bom, meu querido, com as suas últimas considerações, agora realmente a gente está com 58h30, mais um minutinho para a gente concluir e fechar em 1 hora, dobrado o tempo, foi o tempo tapioca, o tempo dobrado. Suas considerações finais. Viu, Alonso? Agradecer a você, ao convite, agradecer também pela acolhida do TRT-19. Fico, assim, verdadeiramente emocionado com o calor humano, com a receptividade dos colegas, nas várias oportunidades que eu tenho encontrado colegas, tanto aí quanto aqui, por enquanto, ainda aqui em Brasília, mais alguns dias, né? Então, assim, ansioso por poder atuar na região e contribuir, né?
E quem sabe até a gente, hein, Alonso, implementar, avançar com essas ideias, de repente conversar com a escola judicial, ter esse apoio e conseguir no TRT-19 criar um modelo factível, um modelo bastante pragmático e que possa ser emulado, possa ser aproveitado também pelos demais regionais, né? Olha aí só. De repente dá para fazer alguma Uma coisa. grande ideia, inclusive, é muito boa, sabe por quê? Aqui a doutora Anne, que é a diretora da escola, junto com o Flávio, que é o vice-diretor, que você sabe muito bem, são pessoas de mente aberta. A gente conversa, dialoga, é uma facilidade de diálogo muito boa. Então, eu acredito que essa sua vinda para cá, mais perto, você já é do TRT-19. Daqui você não foge mais, não. Você é daqui do TRT-19. Agora, enquanto você está no TST até meados de outubro, você, digamos assim, a gente vai conseguir manter essa conexão através, inclusive, de lives que a gente vai poder fazer, mas a gente pode já ir trabalhando esse diálogo junto com a escola, a Matra 19 se colocar à disposição também, César, para participar desse diálogo, e a gente poder implementar, quem sabe, como você colocou muito bem, até um TRT de referência, e de repente pode acontecer, não é verdade? Então, gratidão a você. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade para a gente concluir. Bom, só então agradecer o convite, desejar uma boa noite a todos, né? Todos os que estão nos assistindo em tempo real e aos que vão depois olhar no YouTube da Matra, né? Fica um material de consulta, né? Então, essas provocações, quem sabe elas são sementinhas que podem germinar aí no decorrer. Isso, eu agradeço, inclusive, a cada associado, a sociedade que está presente, advogados e advogadas que estão presentes, inclusive a Verlane, fazendo todo o carinho aí, mexe sobre todos nós, Verlane. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que compareceram, que vão assistir depois. E, por favor, faça os seus comentários lá no canal do YouTube, faça comentário aqui, concorde, discorde, sugira, porque nós podemos, inclusive, trazer, como já falei, César Ducati, parte 2. Fiquem com Deus, um abraço, meu querido, obrigado pelo convite. Fui! Um abraço, até mais. Outro.